Essa semana eu vou estar tendo um olhar mais direcionado para algo que faz da nossa vida se tornar leve ou pesada. A danada da autoestima. Como nós estamos quando olhamos para os nossos relacionamentos e quando olhamos para a nossa vida, para o nosso resultado, para o resultado com relação ao trabalho, para o resultado com relação ao relacionamento, quando nós olhamos para o nosso resultado, olhamos para o nosso sistema familiar. Como é que nós nos sentimos quando olhamos para tudo isso? Ao olhar para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, nós nos sentimos tristes, nós nos sentimos alegres. Que fatores, que situações promovem em nós alegria? Que fatores, que situações provocam em nós tristeza, frustração, sentimento de inferioridade? Então a gente vai olhar para isso nessa semana. Então vai ser uma semana de alguns movimentos aqui, olhando para a questão da autoestima, para na semana que vem começar a semana com um desafio de 7 dias. Então quero dar as boas-vindas para todos que estiverem aqui, principalmente a todas as mulheres, mês da mulher. E vamos começar a semana olhando para esse outono que está chegando. O outono é uma estação do ano que traz mudanças. É a estação do ano que as folhas velhas caem. Bem-vindos aí. As folhas caem, as folhas velhas caem, para depois brotarem folhas novas. Mariana, bem-vinda. Rafaela, acho que é a Rafaela, bem-vinda também. Então, assim como as estações do ano, nós também entramos nesse movimento de mudanças e hoje começa o outono. Então, quais as folhas que você permite que caiam hoje para renovar algo dentro de você? Quais são as folhas velhas que estão aí te trazendo tristeza, sofrimento e que você não consegue soltar? E a gente precisa olhar para a vida da gente e entender que sim, para entrar algo novo, eu preciso abrir mão de algo velho. Então a vida da gente é se renovar, nosso corpo renova as células diariamente. E se não renovasse, nós já estaríamos mortos. Então na vida também é assim. Para que os relacionamentos durem, nós precisamos estar renovando, não precisamos esperar uma estação do ano, nós não precisamos esperar 9 meses passarem para que venha a estação do outono, para a gente renovar. Eu preciso estar olhando para a minha vida diariamente, para os meus relacionamentos e perceber o que está ficando velho, que já ficou velho, obsoleto, que eu não preciso mais estar cuidando, soltar, para permitir viver experiências novas, para permitir viver emoções diferentes e ter uma vida mais leve e mais saudável. Então essa semana vai ser uma semana de lives. Hoje a gente começa a semana falando sobre os fatores que determinam a nossa baixa autoestima. Na quarta-feira também vai ter outra live falando sobre 12 fatores, sim, que determinam isso de forma mais acentuada. E na sexta-feira dicas para melhorar a autoestima. Então uma semana voltada para a autoestima. Porque na verdade, quando a gente olha para a vida e não sente felicidade e prazer em viver, é porque a nossa autoestima está lá no dedo do pé. E a gente precisa cuidar disso diariamente. É normal a gente sentir altos e baixos. Sim, nós vamos ter altos e baixos na nossa vida, né? Sempre. Por quê? Porque nossa vida não é feita de felicidade, linearidade. Eu sou feliz 100%, nada me tira do equilíbrio. Não. Nós somos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, existem situações que sim, nos tiram do nosso equilíbrio emocional. E isso faz com que nós sintamos tristeza, insegurança, medo e baixe nossa autoestima. Porque muitas vezes nós nos sentimos insuficientes diante da vida dos relacionamentos. Então, nossa autoestima, ela determina que resultados a gente quer, que resultados a gente tem. Só que nós precisamos olhar para nós, olhar para tudo isso e começar a nos observar. Nós estamos vivendo para quem ou para quê? Eu tenho cuidado de quem ou de quê? Eu estou colocando energia diariamente em quem? Em mim? No outro?
Eu estou alimentando aquelas situações que me trazem sofrimento, eu estou alimentando e adubando aquelas situações, aqueles relacionamentos que me trazem prazer e alegria, o que eu estou fazendo diariamente com a minha vida. Neida, bem-vinda, todos bem-vindos aí. Bom, chamando as pessoas conhecidas de vocês aí, mandem aviãozinho para que mais pessoas participem e depois compartilhem essas trocas de experiências aqui, para que as pessoas se apropriem desses conhecimentos, de coisas diferentes, de ideias saudáveis, para mudança de comportamentos, para que a gente sim viva melhor. Então, fatores que determinam a nossa baixa autoestima, o que provoca isso em nós? Quando eu venho falar para vocês aqui, eu sempre vou estar falando na visão sistêmica. Quando eu falo da visão sistêmica, eu vou estar olhando pro sistema familiar. Minha relação com pais, minha relação com meus irmãos, minha relação com o sistema. A visão sistêmica é voltado para o sistema familiar, de origem. Então, as minhas relações lá da minha infância, aquilo que eu aprendi lá atrás, é o que rege a minha vida no adulto. E a autoestima, ela está diretamente ligada a isso também. Por quê? Porque depende de com qual postura eu estou me relacionando. Eu estou indo para relacionamento numa postura adulta, consciente, tomando decisões, mudando as atitudes, me ouvindo o outro, me compreendendo e entendendo que às vezes sim, eu também falho, eu também erro, e que para eu sair desse lugar eu dependo de mim e não do outro. Então, sempre vou olhar para isso, com que postura eu estou me relacionando com a vida e com as pessoas. E a autoestima, onde é que fica nisso? O que provoca a nossa baixa autoestima quando a gente fala de relacionamentos? Quando a gente vai olhar para relacionamentos com os nossos pais, eu vou olhar para lá o que eu enxergo lá. O que eu esperava receber de lá que eu não recebi, que a minha criança interior lá atrás para ela foi insuficiente. Então, quando eu olho para mim agora e olho para os meus pais e eu ainda reclamo algo, eu ainda olho para os pais com julgamento, esperando que eles me entreguem alguma coisa, eu sinto sim uma baixa autoestima. Por quê? Porque eu me sinto não atendida, eu me sinto não vista, não reconhecida, não cuidada. E isso é algo que fica no meu inconsciente. Como é que eu estou lidando com isso agora no meu relacionamento? Normalmente nós vamos para os relacionamentos, nós vamos transferir aquela responsabilidade dos pais para quem está com a gente no agora, no relacionamento. Então nós esperamos o cuidado, nós esperamos o reconhecimento, nós esperamos amor, nós esperamos compreensão. Só que relacionamento afetivo é troca. Então, se eu vou para um relacionamento só esperando tomar, só esperando receber, eu não consigo entregar nada para o outro, eu estou na postura infantil. E isso vai me levar para sofrimento, porque o outro não vai atender a minha demanda. Então, nós vamos viver dinâmicas aí de medos, de inseguranças, de estagnação, de ficar andando na roda do rato sem sair do lugar. O que esse medo tem a ver com a autoestima? Eu estou na vida no adulto, eu estou nos relacionamentos agora, eu olho para mim, eu olho para situações de risco, de perigo, de insatisfação, mas eu não me posiciono. Por quê? Porque eu sinto um medo gigantesco de me posicionar e dizer algo que vá ofender o outro. E se eu ofender o outro e o outro me abandonar? Então a gente vai estar sempre olhando para tudo isso. Quais são as feridas emocionais que estão gritando dentro de você? E quando eu estou num relacionamento e o outro faz e acontece e eu não me posiciono, a minha autoestima, ela baixa. Porque o outro nem sempre vai fazer algo que venha ao encontro daquilo que eu desejo. Ele vai fazer algo que vai agradar a ele, nem sempre vai fazer algo que vai me agradar. Então, quando o outro faz algo que não me agrada, é como se eu ali fosse insuficiente naquele relacionamento. Aí entra uma série de questões por trás disso. Então eu vou sempre me perguntar quem em mim está se relacionando com a vida e nesses relacionamentos.
É a minha mulher adulta que está aqui, que está enxergando, é o meu homem adulto que está aqui, que está olhando para tudo isso e está sim enxergando aquilo que precisa mudar e dizendo, pontuando, olha, eu concordo com isso, com isso, com isso, mas não concordo com tal situação. E relacionamento afetivo depende sempre de duas pessoas. Quando eu olho para mim no adulto, eu olho para os meus pais, eu consigo compreender que os meus pais me entregaram o suficiente lá na infância para que eu hoje pudesse sentir firmeza e segurança para me posicionar, sem medo do julgamento e sem medo do abandono. Quem em mim está se relacionando com a vida? E quando eu olho para isso, eu olho para minha autoestima, como é para mim estar num relacionamento em que eu não consigo dizer não para o outro que está ali. Que eu, na relação com os filhos, eu sinto profunda tristeza, eu entro em profundo sofrimento quando eu tenho que dizer não para um filho, e aquele filho grita, aquele filho chora, aquele filho se chateia, e eu vou me sentir a pior mãe do mundo porque eu magoei o meu filho. Então a autoestima, ela nos move, ou para frente ou para baixo. Para onde você está se movendo? O que você está fazendo com você? Para onde você está olhando? O que você está alimentando dentro de você? E a gente precisa, sim, diariamente olhar para a gente e refletir. Eu estou sintonizada com o quê? Que pensamentos eu estou alimentando dentro de mim todos os dias? Eu estou acordando na janela de um dia, olhando para esse dia que se apresenta com gratidão por eu ter mais uma oportunidade aqui de fazer algo diferente. Eu estou acordando pela manhã, olhando para a minha vida e pensando, puxa vida, é mais um dia que começa, é mais uma semana que começa, que saco eu ter que começar de novo e fazendo sempre as mesmas coisas? Como está sendo para você viver a janela de um dia? Para onde você tem olhado? O que você tem alimentado? Você é uma dessas pessoas que está se relacionando e quando as pessoas falam qualquer coisa para você, você se ofende facilmente? Por que o posicionar-se do outro ofende você? Porque está indo contrário aos teus desejos? Porque está sendo dito um não para você e você não consegue lidar com o não? Isso te frustra e a tua autoestima baixa? Porque a gente, de forma inconsciente, quer ser agradada. A gente quer que o outro faça tudo para nos agradar, mas a gente às vezes não se dá conta que aquilo que a gente faz também não agrada o outro. Então isso também baixa a nossa autoestima, porque se eu estou num relacionamento e o outro tem uma demanda para atender e eu me sinto em segundo plano, é como se eu não pertencesse a esse relacionamento, é como se eu fosse uma opção na vida daquela pessoa. Então a minha autoestima, ela sim, ela baixa, porque eu me sinto não importante na vida do outro. Mas a gente no adulto precisa entender que relacionar-se sim é dar conta da gente e de muitas outras coisas. Eu não posso estar num relacionamento afetivo aqui esperando que o outro viva a vida dele para me agradar, e vice-versa. Porque muitas mulheres estão nos relacionamentos e vivem para o outro, vivem para filhos, vivem para marido, vivem para casa, esquecem de viver para si mesmas. E a partir do momento que percebem que os outros ali vão fazer coisas que agradem a eles, se sente aqui esquecida, se sente aqui rejeitada, se sente aqui abandonada. É como se eu estivesse aqui entregando tudo de mim para o externo e nada volta de bom para mim. Ninguém reconhece em mim a boa pessoa que eu sou. Então a minha autoestima, ela cai. Porque é como se eu tirasse de dentro para dar para o outro. Então falta em mim. Esse faltar em mim é que vai me fazer sentir um vazio existencial muito grande, vai me fazer sentir uma tristeza muito profunda. Então a gente precisa se perguntar o que você está pensando, sentindo a cada janela de um dia quando você acorda, para quem ou para que você está vivendo, para onde você está olhando. Você está olhando para você? Você está vivendo para você? O que você está fazendo por você todos os dias, cada dia um pouquinho? E aí é preciso a gente olhar para isso. Ah, mas se eu deixar de atender os filhos, se eu deixar de atender o marido e cuidar só daquilo que eu gosto de fazer, é egoísmo.
Não é egoísmo, é amor próprio. É amor próprio. Eu só vou poder estar inteira para o outro se eu estiver inteira para mim primeiro. Se eu estiver para mim pela metade, como é que eu vou entregar para o outro? Rúbia, bem-vinda. Como é que eu vou entregar algo para o outro se falta em mim? Eu só entrego para o outro aquilo que sobra em mim. Então eu preciso estar inteira para mim primeiro, para depois sim o que sobrar em mim eu entregar para o outro. Por quê? Porque a partir do momento em que eu consigo entregar para mim o que eu preciso, eu consigo mostrar para o outro diferente e entregar para o outro a responsabilidade dele. Aí a minha autoestima ela vai ficar de boa. Quando você está se relacionando e você olha para você, mas você não sente prazer em se olhar, você não se sente satisfeita, você fala mal de si mesma, para você, para os outros, como se você não merecesse viver feliz. Aí você está vivendo situações de conflitos, principalmente nos relacionamentos, e quando eu falo relacionamentos, eu vou estar focando sim em relacionamento afetivo, mas relacionar-se é relacionar-se com a vida. É como se você nessas relações, todas bem-vindas aí, tem umas que eu não sei o nomezinho aí, mas Ser Você Feliz entrou, bem-vinda também, Rúbia, Neida, todas aí. É como se você nesses relacionamentos olhasse para situações que acontecem, deu alguma coisa errada, você toma tudo aquilo para você. Então o outro se entristeceu com alguma situação e você toma aquilo para você, como se você tivesse que ser a salvadora de todos esses relacionamentos. Ah, mas o outro veio e despejou um monte de problemas em cima de mim. O outro veio e me culpa por toda a situação que nós estamos vivendo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Então, se o outro está infeliz na relação, eu sou sozinha responsável por essa relação? E aí a gente se sente sobrecarregada porque, mas eu faço de tudo, eu entrego tanto o tempo inteiro e ainda assim não está bom. Talvez eu esteja entregando demais para o outro e entregando de menos para mim. A gente quer descobrir o caminho, sim, já temos consciência. Quando a gente tem consciência de que lugar nós estamos ocupando na nossa vida e na vida do outro, sim, quando a gente toma consciência, a gente vai para uma postura diferente. É o caminho do amor próprio. É exatamente o que a Rúbia traz. É o caminho do amor próprio. Então, se eu não consigo me olhar no espelho, olhar nos meus olhos e enxergar em mim tudo aquilo que eu tenho de bom, eu estou esperando sempre que alguém faça isso por mim, eu não me aceito como eu sou. Não tem como eu estar com uma autoestima boa se eu não me aceito como eu sou, se eu não consigo me ver bonita, se eu não consigo me ver saudável, se eu não consigo me ver bem. E quando eu digo bonita, não é só beleza física. É bonita, estar bonita e bem, e de bem com a vida internamente. Como é que você se vê? Quando você olha para você, olha nos seus olhos, você tem olhado nos seus olhos. O que você tem dito para você todas as manhãs? O que você tem pensado? A primeira coisa que você pensa ao acordar pela manhã. Eu venho falando sobre isso bastante. Assim como o nosso dia começa, ele perpetua. Assim como o nosso dia começa, ele termina. Então, em que sintonia você está? Você tem pensado em você primeiro? Você tem olhado para você primeiro? Ou você já acorda pensando no que vai fazer para agradar o fulano, para resolver o problema do Beltrano, para atender demanda de filhos? E você, onde é que está ficando? Você tem cuidado da sua autoestima? Você tem passado seu creme no rosto quando toma seu banho pela manhã e vai para frente do espelho? Ou você não tem tirado tempo para isso porque você tem que correr arrumar o café para quem estiver ali? Primeiro as demandas externas e você se deixa em último lugar. O que você tem feito? Isso tem a ver com a nossa autoestima e muito, porque a vida vai passando, os dias vão passando e a gente vai envelhecendo e vai chegar um momento que quando você se olhar no espelho, você vai se perguntar: o que eu fiz comigo mesma? Eu já ouvi esse questionamento. Quando em um momento uma pessoa do meu círculo íntimo adoeceu profundamente
E eu perguntei isso para ela: o que você fez com você? O que você fez com você? Porque você passou até hoje vivendo para casa, para marido e para filhos, servindo, e esqueceu de servir você. E quando eu falo em se servir a gente, o que que a gente tá, com o que a gente está se alimentando? Alimentando o nosso corpo, alimentando nossa mente, alimentando nossa alma. Autoestima tem a ver com isso. Autoestima tem a ver com isso. O que você tem alimentado, quem você tem alimentado, quem você tem cuidado mais diariamente. É um exercício diário, é um pouquinho cada dia, mas é preciso a gente olhar para isso. Você é uma pessoa que está se sentindo insatisfeita com a sua vida, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, mas você é uma pessoa que reclama e não toma decisões, e não toma atitudes, não muda atitudes. Quem é você na fila do pão? O outro vai resolver o seu problema? Não, o outro não vai resolver o seu problema. Ele pode ser um meio para isso, mas você precisa assumir a responsabilidade e se posicionar. Eu preciso mostrar para o outro aquilo que ele está fazendo que não me agrada. Eu ficar entristecida, me fechar num quarto e chorar sozinha não vai resolver o problema de jeito algum, porque o outro está ali, muitas vezes nem está se dando conta do que está me deixando triste. E ele não está nem se dando conta da responsabilidade que eu estou entregando para ele, dele me promover a minha felicidade. Como é para você, se você tem alguém com você, filhos, marido, os pais, se essas pessoas entregam no seu colo a felicidade delas? Fica leve ou fica pesado? Então a gente precisa olhar para isso. A felicidade, a minha felicidade é minha responsabilidade. É muito pesado quando eu entregar isso para marido, quando eu entregar isso para filhos. Se eu entregar minha felicidade para irmãos, ninguém vai dar conta. Ninguém vai dar conta. Porque quem sabe o que me traz prazer e alegria em viver sou eu, não é o outro. Aquilo que o outro gosta nem sempre vai ser aquilo que eu gosto. Então a gente precisa olhar para isso. O que é que eu estou fazendo que eu gosto, que me traz prazer? Por mim, todos os dias. Que seja sentar com as pernas para cima 10 minutos, que seja eu acordar pela manhã e antes de eu levantar e pensar em tudo aquilo que eu tenho que fazer durante o dia inteiro, eu fechar os meus olhos, eu agradecer por mais essa janela de um dia e eu pensar o que eu posso fazer por mim só por hoje. Só por hoje. Então a gente deixa de olhar pra gente, não é porque o outro exige, é porque a gente abre mão. A gente abre mão. Você é aquela pessoa que não se posiciona, que se desculpa com o outro o tempo inteiro, quando o outro chega, reclama, filhos, grita, chora, esperneia, você disse um não e ele ficou muito magoado e você se desculpa por ter dito um não, você se desculpa por ter botado um limite, se sentindo culpado pela tristeza do outro, mas se permitindo se entristecer para deixar alegria com o outro? Como você tem se colocado? Isso também baixa a nossa autoestima. Porque eu dizer o sim para o outro o tempo inteiro, dizer não para mim, me desculpar o tempo inteiro por tudo que acontece, como se eu fosse a única responsável ali, é eu botar um saco pesado nas costas e pegar um chicote e dizer, sim, você é culpada pela infelicidade do outro, você é culpada pelo resultado da vida do outro. E aí a gente olha para muitas mulheres com os filhos adultos, aqueles filhos adultos não querem sair para a vida, não querem assumir a responsabilidade, querem ficar aqui tomando, recebendo e reclamando, e você se sentindo cada vez mais insuficiente, porque você não vai dar conta. A gente não dá conta da demanda de filhos adultos, eles têm que assumir responsabilidade, eles têm que tomar decisões. Se eu tiver que ficar aqui entregando ainda o tempo inteiro e decidindo por eles, eles não vão viver a vida deles, eles vão viver a minha. Então eu vou deixar de olhar para a minha vida e para os meus sonhos e vou viver a vida de outro ali. E como eu fico quando eu estou nesse lugar e nessa situação? Como é para mim estar vivendo, entregando, só entregando sem receber? Filhos não são da gente, filhos são pro mundo. Nós somos o canal que traz eles para cá e que encaminha, que orienta. Mas eles precisam, em um determinado momento, assumir a responsabilidade da vida deles e seguirem para a vida.
Eu vou estar aqui para orientá-los e para ampará-los quando precisarem. Mas a função paterna, a função materna, ela termina quando eles começam a ter autonomia. 6, 7 anos, a função paterna e materna termina ali. O papel da mãe e do pai vão ser para sempre. Então, como é que está sendo essa sua relação com seus pais, com seus filhos, se você tem? Você ainda está dependendo desses pais para tomar decisões, para viver? Você está sendo referência de pai ou mãe adultos aí na vida dos seus filhos, para que eles olhem para você e eles compreendam o que é estar no mundo, na vida e nos relacionamentos? Quando eles olham para você, eles observam a sua autoestima diante de todas as coisas que a gente tem que resolver diariamente. Eles conseguem entender o caminho para a solução dos conflitos, dos problemas? Ou eles vão ver em você alguém dependente emocionalmente que vai ficar no chororô o tempo inteiro sem tomar decisões e sem escolher o caminho melhor para você? Como é? Quando a gente olha para a vida da gente e está numa situação de dependência emocional, eu vivi isso por anos, então eu falo por experiência própria. E aqui eu trago essas situações, não é com julgamento, é com amorosidade, para que você saia desse lugar assim como eu saí, né? Bem-vinda, bom dia. Para que você não fique nesse lugar como eu fiquei por tantos anos da minha vida, que não me tirou daquele lugar. É a roda do rato que a gente fala. A gente anda, faz sempre do mesmo e tem sempre o mesmo resultado. Então, eu trago isso para você, para que você saia desse lugar. Ninguém vai tirar você desse lugar. Você precisa sair desse lugar. Quando a gente olha para os problemas da gente e a gente culpa o outro por a gente estar infeliz. Bom dia para você também, minha querida. Bom te ter aqui. Quando a gente olha para o resultado da vida da gente, a gente culpabiliza alguém por eu estar naquele sofrimento. Eu vivi assim por anos. O outro era responsável? Sim. Pelo resultado do relacionamento? Sim. Era 50% responsabilidade dele, mas 50% era minha responsabilidade. O que eu fiz com os meus 50% de responsabilidade naquele relacionamento? Na minha relação com os filhos, tinha conflitos, tinha problemas? Sim, tinha. Por que tinha tantos problemas e tantos conflitos? Porque eu estava fora do meu lugar. O que é a gente estar fora do lugar? É eu estar no lugar da vítima, sofredora, e olhando para o outro e dizer, olha, seu pai, o que ele faz me deixa profundamente infeliz. Eu sou a melhor mulher do mundo e eu tô tão infeliz porque ele. Mas e eu? Quem é que se colocou naquele lugar? Fui eu que me coloquei naquele lugar. Por N razões, e aqui a gente não julga. Hoje eu compreendo. Eu sofria de dependência emocional profunda. Minhas feridas emocionais gritando dentro de mim. Então eu buscava no outro reconhecimento, eu buscava no outro acolhimento. Só que pro outro é muito pesado ele olhar pra mim, mulher no relacionamento, e ter que me carregar como se eu fosse uma criança pequena, filha. Então eu preciso olhar para mim na vida, nos relacionamentos, quem sou eu e quem em mim está se relacionando. É o meu eu adulto, é a minha criança interior que precisa de colo, de acolhimento. Não tem nada de errado com isso. Mas a gente ficar no vitimismo e ficar no chororô não vai nos levar para lugar nenhum. Nenhum. É só o autoconhecimento que nos liberta. Não existe outro caminho. Então, comece a se observar agora, quando você está numa situação de sofrimento, de conflito, antes de olhar para o outro e dizer, porque você fez, e eu permiti. E eu permiti 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 22 anos. Eu permiti. Por mais que eu chorasse, por mais que eu reclamasse, por mais que eu gritasse, por mais que eu excomungasse, por mais que eu tentasse, eu permiti. E a partir do momento que eu disse um não para aquilo tudo, eu tomei uma decisão. E foi dolorosa. Então, não dependia do outro. A mudança tinha que partir de mim. Permanecer ou sair daquele lugar. O outro era do jeito que ele era. Mas eu era do meu jeito. O que a gente buscava no relacionamento? E quando saí daquilo ali, continuei nessa relação de dependência com filhos. E o quanto foi sofrido para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem dependência emocional. Então, se eu não tenho mais os pais aqui para eu tomar,
eu não tenho mais um marido de quem eu tentava tomar, eu tiro ele da minha vida, eu vou tentar tomar de quem? Exatamente, exatamente. Eu vou tentar tomar de quem? Quem é que vai preencher esse vazio existencial que existe dentro de mim? Eu tentava tomar dos filhos, e para os filhos isso fica extremamente pesado. Como é que um filho é como se eu entregasse a minha vida para uma criança cuidar? Uma criança dá conta de cuidar de um adulto? Quando nós temos que parar a nossa vida para voltar e cuidar dos pais, nós vamos amparar os pais, sim. Mas quando alguém tem que parar a sua vida para voltar para cuidar dos pais, fica leve ou fica pesado? E quando a gente sofre de dependência emocional, a gente se transfere para os filhos essa responsabilidade de nos cuidar, de nos amparar, de nos acolher, porque coitada de nós, porque eu sofro, porque eu isso, porque eu aquilo. Quem me colocou nesse lugar de forma inconsciente? Fui eu. Então a gente precisa olhar pra gente com amorosidade, profunda amorosidade. Nós não estamos vivendo situações de sofrimento porque nós queremos. É porque nós não conseguimos fazer diferente. Quando a gente toma consciência, como a Ruby traz, quando a gente toma consciência, vai para o autoconhecimento e busca o caminho do amor próprio, a gente sai desse lugar e com leveza. Às vezes é um pouquinho difícil, é um pouquinho penoso, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas, principalmente da zona de conforto. Nós precisamos abrir mão da zona de conforto que nós vivemos para ir para um movimento diferente. Crescer dói, adultecer dói, porque traz responsabilidade, mas é necessário, senão a vida fica pesada, fica triste, fica vazia, nós ficamos sem objetivos, nós ficamos sem metas. Então a gente precisa olhar para isso, mas olhar com amorosidade, sem se julgar, sem se culpar. Vivi do jeito que eu vivi tanto tempo, eu vou ficar agora olhando para tudo aquilo e pegar um chicote e bater em mim porque eu vivi daquele jeito? Não, eu vou entender que vivi tudo aquilo porque eu precisava. No momento certo, eu saí para um movimento diferente, porque eu estava pronta sim para olhar para o diferente. Eu estava pronta para compreender e para dar esse passo para o mais. Lá atrás eu não tinha essas condições. Então não é quando a gente quer, é quando a gente está pronto para olhar para muitas coisas. Principalmente para aquelas que provocam dor e sofrimento. Por que as pessoas procuram a terapia e de repente vem e elas botam um não na frente? Por quê? Por quê? Porque se eu for pro caminho do autoconhecimento, eu vou sim, e na terapia sistêmica sim, a gente vai olhar para todas aquelas coisas que provocaram traumas emocionais em você. A cura está lá, a dor está lá, mas a cura também. Então, para muitas pessoas, olhar para aquelas situações do passado é reviver a dor novamente. Só que nas maiores dores existe o maior aprendizado. E existe a cura também. Todas as situações que a gente viveu, elas serviram para nos ensinar algo. O que a gente aprendeu com tudo aquilo que a gente viveu? O que aquele relacionamento conflituoso me ensinou? Me ensinou a hoje ser uma mulher diferente, a ser uma mãe diferente, a eu estar numa postura diferente para a vida e para relacionamentos. Se eu não tivesse tido toda aquela experiência, hoje talvez eu continuasse vivendo do mesmo jeito, se eu não tivesse me permitido também ir para um caminho diferente. Então a gente precisa olhar para isso. O outro não é responsável pelo seu sofrimento. O outro só faz parte nesse momento da sua evolução, do seu aprendizado. O que você faz com tudo isso? O que você está fazendo com tudo isso? O que você está alimentando no seu dia a dia? Semana passada eu falei sobre a busca da solução. O que você alimenta todos os dias? O problema ou você está em busca da solução? Para onde você tem olhado? Essa é a questão. Então, quando a gente tem uma baixa autoestima, a gente também não tem autoconfiança. É como se as situações se apresentassem para nós e nós nos sentíssemos infinitamente pequenas diante de tudo isso. E olha que eu era uma mulher, sempre fui uma mulher independente financeiramente. Eu me sentia uma mulher empoderada, eu me sentia uma mulher que dava conta de tudo. Mas diante daqueles conflitos de relacionamento, eu me sentia infinitamente pequena. Aquilo se agigantava assim na minha frente. E eu tentava de tudo que era jeito, sempre do mesmo jeito. Só que eu não me dava conta. Resolver aquilo. E não conseguia. Porque eu tentava fazer mudar o outro. Eu não mudava, mas eu queria que o outro mudasse.
Então a gente nunca vai ter a varinha mágica e o poder de mudar alguém. A gente se modifica, se transforma e automaticamente o outro ele vai percebendo, ele vai para a mudança ou vai ficar para trás, vai ficar pelo caminho. Então a autoconfiança tem a ver com a postura que a gente está para a vida e para os relacionamentos. Tudo tem a ver com a postura. Eu confio naquilo que eu quero, naquilo que eu vou decidir, ou eu tenho medo? O medo é maior do que eu. E a autoconfiança tem a ver com a nossa relação lá com o nosso pai e com a nossa mãe lá atrás. Tudo está linkado à nossa infância. Tudo está relacionado àquelas nossas primeiras experiências. Então, se eu estou no agora e eu não consigo tomar uma decisão, mudar minhas atitudes, por medo, por insegurança, eu não confio em mim. Em algum momento lá atrás, alguém me passou isso. E eu hoje não me posiciono. Então, eu estar fragilizada, enfraquecida diante da vida das pessoas, não tem como eu ter uma autoestima boa. Porque eu realmente não sou uma pessoa empoderada. Pessoa empoderada é quando ela olha para a sua vida, olha para os conflitos, para os problemas e ela toma decisões. Mas de forma consciente, no adulto, eu vou olhar para isso, eu vou tomar decisões sabendo dos riscos e das consequências. Gera um pouquinho de medo? Sim, mas eu vou consciente. Eu sei que pode acontecer isso ou aquilo, mas eu vou consciente. Porque eu confio naquilo que eu quero e naquilo que eu acredito. Então, isso tem a ver com a nossa postura. Quem em você está se relacionando? Medo da rejeição. Medo da rejeição é algo, os medos, os nossos medos. Da rejeição, medo do abandono, medo da humilhação, medo de estar sozinha. O medo é algo que nos trava, é algo que nos faz sentir pequenas. Nossa autoestima ela fica lá embaixo. Quando eu olho para a minha vida, eu olho para a vida das pessoas, a vida das pessoas às vezes flui e a minha não, eu não saio do lugar, porque eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Então o medo é algo que nos trava. Se eu falar algo para o outro e ele se magoar, ele pode me rejeitar, ele pode ir embora, me abandonar, ele pode me xingar, ele pode me devolver. Como é que eu vou lidar com a devolutiva do outro? Então, quando eu calo, eu choro sozinha. E aí eu boto para dentro tudo aquilo que me faz mal. O outro nem sabe o que eu estou sentindo. Mas pelo medo de eu ser rejeitada e julgada, eu digo sim para tudo que ele faz e me calo. Porque eu já sei da reação dele. Então, eu estou preocupada com quem? Comigo ou com o outro? E aí a gente vai olhar pra gente nesses momentos e vai fechar os olhos e vai olhar lá pra infância. Quando a gente era criança, pequena, e a gente queria se expressar para os pais. O que acontecia lá atrás? Você lá na infância, você conseguia expressar, dizer para os pais o que você queria? O que você não queria? Sim, não, isso tem a ver, isso reflete nas suas relações no agora. Como era para você criança receber um não. Ou você na infância fazia tudo o que queria e os pais aplaudiam o que você fazia e hoje no adulto você tem alguém ali que não faz o que você quer e você fica enraivecida e se sente deixada em segundo plano quando o outro não atende os seus desejos e as suas necessidades. Então a gente sempre vai olhar para isso, a gente vai olhar para lá e vai olhar para o agora. Quem em nós está se relacionando. Como é para mim lidar com o não, com o limite que o outro me traz. Quando ele coloca obstáculo para mim, quando eu tenho desafios para vencer. Como é que eu estou encarando isso? Eu olho para o desafio, eu penso na solução ou eu baixo a cabeça e vou continuar onde eu estou porque aqui eu já conheço, esse lugar eu já domino. E eu sei que se eu ficar no vitimismo, se eu usar essas artimanhas, essas ferramentas que eu tenho, o outro em algum momento vai fazer o que eu quero. Como é? Como é estar nesse lugar? Como é estar vivendo assim? Você se sente plena e feliz? Ou é algo que você espera que alguém vai resolver para você? Falta algo em você que você não está dando conta e quer que alguém dê conta para você? A gente precisa olhar para isso. Quando você está nas relações, seja trabalho, seja relacionamento afetivo, seja relação com filhos, seja relação com pais, e você faz ainda tudo para agradar o tempo inteiro. O que eu estou buscando no outro quando eu digo sim o tempo inteiro e faço de tudo para agradar? O outro está ali me ofendendo, me pisando, me humilhando, aprontando, traindo, e eu continuo ali servindo, agradando o tempo inteiro. O que eu estou buscando quando eu estou nesse lugar?
Eu estou buscando reconhecimento. Eu quero que alguém perceba que, por mais ruim que ele seja para mim, ainda assim eu quero me fazer importante na vida do outro. Eu estou de forma inconsciente buscando reconhecimento. Só que a minha autoestima, ela vai morrendo. Porque quanto mais o outro me humilha, me agride, me ofende, me faz sofrer, mais eu me abaixo e me coloco à disposição dele. E como é isso para mim? E como fica dentro? A gente entra em profundo sofrimento e um buraco enorme se instala aqui no nosso coração e a gente fica com aquele vazio, com aquela tristeza, muitas vezes vontade de não mais viver. E isso é muito triste. Então a gente precisa olhar para isso. E quando eu estou nessa dinâmica, eu estou na dinâmica sim da dependência emocional, da criança em profundo sofrimento, quando lá atrás eu me senti deixada de lado, não ouvida, não atendida, não acolhida, eu sigo no adulto, estou buscando isso ainda aqui no adulto, no outro que está comigo. E o outro que está ali, ele não vai dar conta. Porque pai e mãe são um só. No adulto, eu sou o meu pai e a minha mãe. Então ninguém vai exercer esse papel, essa função na minha vida. E a gente precisa entender isso. A gente precisa tomar consciência. A gente precisa se olhar no espelho e se enxergar que nós somos grandes, nós somos adultas. Nós damos conta, nós temos que dar conta. É difícil, é doloroso. Às vezes a gente perde a força, perde a motivação, mas a gente precisa resgatar isso, a gente precisa buscar de novo. Então a gente precisa olhar e enxergar na gente tudo aquilo que a gente tem de melhor. Quais são os nossos talentos? Quais foram os nossos momentos de vitória no passado? Que momento nós nos sentimos plenas? E se nós tivemos momentos de vitória, é porque sim, nós temos uma força muito grande dentro de nós que nos levou a ter momentos de vitória. Momentos de alegria, momentos de prazer. A gente precisa olhar para isso. Quando você busca aceitação, quando você procrastina e você deixa sempre para depois, eu vou fazer tal coisa, mas amanhã, depois, e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passou mais um ano, chega no final de ano, não, mas agora vem o Natal, vem a virada do ano, vai acontecer uma mágica e a minha vida vai ficar diferente. E aí os anos, a gente vai parar para pensar, olhar na linha do tempo, a gente vai olhar para a vida da gente, e a gente vai ver há quantos anos eu estou vivendo a mesma coisa, esperando a mesma coisa acontecer. E a gente precisa compreender que não existe uma varinha mágica, não existe algo mágico que vai dar um plim e a sua vida vai mudar. Existe a mudança interna, existe o autoconhecimento, existe o amadurecimento, a gente precisa adultecer, ir para um movimento diferente. Então, eu procrastino porque eu ficar nesse lugar, alguma coisa eu estou ganhando. Alguma coisa não me permite sair da zona de conforto e muitas vezes a procrastinação, na maioria das vezes, a procrastinação tem a ver com aquilo que eu estou honrando lá do meu sistema. Quando eu olho para as mulheres do sistema, eu procrastino, fico nesse chororô, nessa vida de sofrimento, porque se eu olho para trás eu vejo que a minha mãe viveu assim, a minha avó viveu assim, reticências. Então eu permaneço para ficar igual a elas. Isso é inconsciente e isso é muito profundo. Olhe para você, olhe para sua vida, olhe para o seu relacionamento com o companheiro, relacionamento com filhos, relacionamento com pais, com mamãe aí. E olhe para os seus pais, olhe para sua mamãe, você que é mulher, olhe para sua mamãe. Como foi a vida dela, qual resultado ela teve na vida dela, no relacionamento, o que você está repetindo aí na sua vida. Quais as mesmas dores que você está vivendo quando você olha para você e para sua autoestima. O que você está reproduzindo, honrando a vida que ela também levou, que a sua avó levou, que as nossas ancestrais viveram. Isso é inconsciente e isso pesa muito. Isso é por amor. Só que o que essas mulheres desejam para nós no agora é que nós tenhamos uma autoestima em alta, que nós sejamos felizes. Bem-vindas aí. Que nós sejamos felizes, que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, que nós vivamos com leveza, que nós sejamos mulheres empoderadas, sim. Que nós digamos sim para nós e não para aquilo que não é saudável. A gente precisa olhar para isso, sem medos. Sem medos, o medo é um fator que nos trava para muitas coisas, que nos bloqueia. E quando nós temos muitos medos, nós nos sentimos pequenas e não grandes o suficiente para
dar um passo diferente. E quando a gente já percebe, é você começar a exercitar dentro de você, olhando para aquela mamãe, para aquelas ancestrais, fechando os olhos, entrando em contato com elas, olhar para elas, entregar para elas o que é delas, ficar com aquilo que é saudável e dizer para elas: querida mamãe, queridas ancestrais, eu sinto profundamente por tudo que vocês passaram. Eu sei que foi difícil para vocês, mas a partir de agora deixo com vocês o que é seu. Eu sigo com o seu amor, com o seu acolhimento, com a sua segurança, deixo com vocês o que é seu. Peço a sua bênção para eu seguir fazendo diferente agora. E você vai percebendo que aos poucos vocês vão soltando essas amarras, que a gente vai vivendo, honrando as dores das nossas ancestrais. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então nós vivemos muitas dinâmicas aí, reproduzindo aquilo que a gente vivenciou e viu lá atrás. É só vocês pararem para olhar. Quando você olha para você, mulher num relacionamento, mãe de seus filhos, profissional ou não, quando você olha para a relação com o trabalho, porque quem não trabalha fora de casa também trabalha em casa. Quando você olha para você em todas essas áreas da sua vida, olha para a vida da sua mamãe lá atrás. Com o que você se parece? Quais os resultados da sua vida que tem a ver com os resultados da vida dela? O que está sendo mais difícil para você? Para que coisas está sendo difícil dizer não? A gente precisa olhar para isso. Olhe para a autoestima da sua mamãe, da sua vovó. Olhe para elas. Como era a autoestima delas diante da vida, dos relacionamentos. Elas eram mulheres para cima, para frente. Elas se permitiam sentar e chorar. Muitas vezes elas choravam sozinhas. Elas também se sentiam sozinhas. Mas em que momentos você percebeu que elas buscavam força em você? Ou elas davam conta do jeito delas e iam em busca de solução? Olhe para isso. E olhe para você. Para onde você tem olhado todos os dias. Para a dor, para o sofrimento, culpabilizando o outro, olhando para aquilo que o outro está fazendo e não olhando para aquilo que você está deixando de fazer. Você está olhando para você todos os dias? Com que olhar você tem olhado para você? Você está se vendo, enxergando enquanto uma grande mulher? Você está se enxergando como uma menina pequena, fragilizada, que precisa de proteção ainda? É preciso olhar para isso. É preciso olhar para isso. Você está na vida, nos relacionamentos, buscando elogio. Você não se aceita como você é. Você se acha feia, você se acha gorda, você se acha um monte de defeitos aí. Você não se aceita como é, mas você quer elogios do outro, porque você precisa da aprovação do outro para você se sentir melhor diante da vida. Então, como é a gente estar nesse lugar? E quando eu espero o elogio do outro e não vem, é como se eu não me sentisse vista. É como se eu não me sentisse reconhecida. Isso me deixa triste ou feliz? Isso me dá força ou me dá fraqueza? Como é olhar para isso? Olhe para isso, mas olhe com amorosidade. Olhe com amorosidade. A timidez é algo que também provoca em nós baixa autoestima. Por quê? Como é que você se relaciona? Você se sente tranquila e segura o suficiente para colocar para as pessoas como você se sente, o que você pensa com relação às coisas que você está vivendo? Você consegue se posicionar? Você olha para a sua vida e você sacode a poeira e tenta fazer algo diferente? Ou você olha para a sua vida de forma inconsciente, olha para a mamãe, vovó e reticências, e você também se sente não merecedora de viver um relacionamento saudável, uma vida feliz? Olhe para isso. Sinta em você, quando você olha para você, na vida e nos relacionamentos, olhe para sua mãe, para sua avó, e perceba o que você está vivendo de diferente da vida delas, o que você já está conseguindo viver de diferente e sem julgamentos, porque assim como nós não conseguimos fazer diferente, nossos pais também não conseguiram fazer diferente, nossas mães não permaneceram em relacionamentos conflituosos, tóxicos, porque elas quiseram, elas não conseguiram sair daquele lugar. Eu vivi um relacionamento conflituoso por 22 anos e eu não dependia financeiramente daquele homem.
Eu nunca dependi financeiramente, eu dependi emocionalmente. Então, exatamente, o que você está carregando que você ainda não conseguiu soltar, e a gente precisa soltar essas amarras. A gente precisa soltar essas amarras, porque senão a gente repete a vida delas, né? Encheu de bloqueios, todos nós, quando nós falamos em crenças limitantes e bloqueios, todos nós carregamos isso, todos. Não existe ninguém nesse planeta que nasceu e seguiu liberto de tudo isso. 100% feliz, ninguém. Todos nós carregamos. Porque nós carregamos DNA, epigenética traz a questão da memória dos sistemas, padrões de comportamento, crenças, valores, tudo isso vem de toda a ancestralidade. Então como é que eu ia nascer aqui e ia sair desconectada com tudo aquilo? Não existe isso. Não existe isso. Nós reproduzimos aquilo que nós aprendemos lá atrás, como se fosse como certo, como errado. Então a gente segue fazendo igual. Por quê? Porque isso vem de muito tempo. Isso é muito mais profundo do que vocês imaginam. Então não foi a mamãe que encheu de crença de bloqueio, né? Foi todo o sistema. Isso vem de muito tempo, isso vem de muito longe. E o que nós fazemos com tudo isso agora? Eu olho para tudo isso, fecho os meus olhos, eu olho para minha mamãe, eu olho para minha vovó, para as mulheres do sistema, e eu enxergo em todas elas o quanto foi difícil para elas, para que eu chegasse até aqui agora. Para elas foi muito mais difícil. Quantos nãos elas receberam, quantos abusos elas sofreram, quanta submissão elas viveram naqueles relacionamentos para que nós estivéssemos aqui agora, e hoje nós temos a possibilidade e a opção de dizer não para tudo isso. Elas provavelmente não tiveram isso, mas nós temos essa possibilidade. Eu posso hoje sim dizer não para aquilo que não me faz feliz. A decisão é minha. Se a minha mãe viveu daquele jeito lá atrás e eu aprendi com ela, estar assim nos relacionamentos, chegou um momento que eu fui buscar algo diferente, que ela não teve a possibilidade de conhecer algo diferente. Porque eu tenho certeza absoluta que se ela tivesse tido a oportunidade de ter um conhecimento que eu tenho hoje sobre tudo isso, ela com certeza teria vivido um relacionamento diferente também, eles teriam tido uma vida mais feliz, e ela teria me mostrado coisas que do jeito dela ela tentou me mostrar. Hoje eu compreendo isso. Mas era o que ela tinha para me entregar. A sua mamãe entregou aquilo que ela tinha sobrando nela para entregar para você. As mamães entregaram aquilo que elas aprenderam. Quando você olha para os seus filhos hoje, eu olho para os meus filhos hoje eu mostro algo diferente, porque hoje eu aprendi algo diferente. Então eu desejo para os meus filhos um caminho de sucesso, relacionamentos saudáveis, uma vida mais feliz, mais leve, sem bloqueios, sem crenças. A gente se trava muitas vezes porque ainda isso está arraigado em nós. A gente não se liberta dessas crenças assim, puf. Eu vou fazer uma meditação, eu vou assistir um curso, eu vou me soltar. Não, é um exercício diário. É um exercício diário. Isso é muito profundo. E a gente não muda de um dia para o outro, a gente vai se transformando um dia após o outro. Então eu quero que você reflita sobre isso. Quem chegou no final da live, assista depois, desde o início. Quais fatores que promovem e provocam em nós a baixa autoestima? É eu estar na vida e nos relacionamentos esperando do externo a resolução dos meus problemas. É eu estar na vida e no mundo ainda no vitimismo, esperando que alguém me pegue no colo e me tire do lugar onde eu estou. No adulto ninguém vai fazer isso. Dói ouvir isso? Dói. Dói. Porque criança quer colo e aconchego. A gente tem que dar isso pra gente mesma. Em que momentos você tem se acolhido? Em que momentos você tem se dado esse colo que você precisa? Em que momentos você se permite deixar tudo que tem por fazer e fazer uma caminhada, se conectar com a natureza, se conectar com a tua essência, para se ouvir, para parar, para pensar, olhar para a sua vida e olhar para aqueles momentos que te trouxeram muito prazer e alegria. Energia positiva, para deixar isso reverberar em você de novo. E o que te levou a estar no momento hoje de estagnação, de submissão,
de tristeza, de vazio existencial. O que te levou aí para esse lugar? O que aconteceu? A partir de que momento você começou a perceber que sua autoestima ela não conseguiu mais melhorar? E comece agora. Essa semana é uma semana de lives sobre autoestima. Hoje é a primeira, quarta-feira a segunda live, sexta tem outra live. E vou estar lançando o desafio 7 dias para melhorar a autoestima. Então, Ana Lúcia, bem-vinda. Segunda-feira, dia 27, vai começar o desafio, 7 dias. É um desafio e eu convido você a vir para esse desafio gratuito, para começar a olhar para você e começar a fazer cada dia um pouquinho por você. Para depois a gente ir para um workshop e fazer algo diferente. Então eu convido vocês a virem para o desafio. Amanhã eu vou lançar o desafio. E eu vou contar com a presença de vocês. Acompanhe as lives da semana, mas comece a olhar para você a partir de agora. O que você tem feito por você? O que você vai fazer por você a partir de agora? Seja acordar pela manhã, se espreguiçar bastante. Inspira e solta. Se permita relaxar um pouquinho diante da vida. A vida nos deixa muito tensas e a gente pode relaxar. A gente pode relaxar. A gente pode tirar um tempo de 10, 15 minutos para cuidar do nosso corpo físico. A gente pode se permitir tirar meia hora, 1 hora por dia para fazer um exercício físico, uma caminhada, para ler um livro, para assistir um filme. A gente pode. Quem determina e faz a gestão do nosso tempo somos nós. Então, que sirva isso para você começar a refletir e olhar para você, sem se culpar e sem se julgar. Mas eu não consigo, eu passei anos, mas eu não consigo, porque eu não sabia o caminho. Eu queria sair daquilo e eu não conseguia, porque eu não sabia o caminho. Tinha medos, medo do desconhecido, medo de abrir mão da zona de conforto, medo de abrir mão daquilo que eu tinha. Só que aquilo que eu tinha, que eu vivia naquele momento, me deixava profundamente infeliz e frustrada. E eu precisava abrir mão daquilo. A gente precisa abrir mão daquilo que traz sofrimento para a gente ir em busca de algo novo. É desafiador? É desafiador. Provoca um pouco de insegurança? Sim, provoca. Mas é necessário. Mas é necessário. Perguntem para os seus pais, para os seus avós, se eles nunca sentiram medos na vida deles. Se quando eles foram para relacionamento, eles, assim como a gente, né, na fantasia, acreditavam que ia ser tudo mil maravilhas. Pergunte se eles nunca sentiram medos e o que eles fizeram com os medos deles. Façam essa pergunta. Olhem para suas mamães com amorosidade, olhem para a autoestima dela. O que provoca nela baixa autoestima? O que provoca em você baixa autoestima? Olhe para sua vida, olhe para o seu dia a dia. Quem ou o que está fazendo isso com você? Mas lembre, você está permitindo. A gente entrega poder aos outros e o que eles fazem com o poder que a gente entrega é responsabilidade deles. Então a gente não necessariamente tem que esperar sempre coisas boas que voltem para nós. Porque a percepção que nós temos de vida é uma, percepção que os outros têm de vida é outra. Então a gente precisa ficar com isso. Certo? Um ótimo início de semana para vocês, um ótimo início de outono. Soltem as folhas velhas, desnecessárias, permitam que outras folhas novas brotem em vocês, inovem a vida de vocês cada dia com algo diferente. Comece por uma meditação, comece por um mantra da gratidão, Ho'oponopono. Quarta-feira eu vou ensinar para vocês o Ho'oponopono, que é maravilhoso. Então olhem para isso. Vocês merecem, vocês estão aqui para serem felizes, não para viverem em sofrimento, todos nós. Um beijo grande no coração de todos vocês, vejo vocês quarta-feira de novo. Até lá!